Bom dia, graça e paz a todos. Eis aqui nós nos reunindo mais uma vez para um culto de louvor e adoração ao Deus Altíssimo, porque nele vivemos, existimos e nos movemos, e é dele que dependemos inteiramente para tudo. Ele é o nosso Pai, Criador e Mantenedor. Gostaríamos de convidar neste momento duas pessoas importantes que irão participar nesta live. É o irmão Valdomiro, o pregador de hoje, e a irmã Madalena, que vai fazer a oração inicial. Graças e paz, irmãos. Irmão Dutra, a irmã Madalena ainda não conseguiu conexão. Não consigo conectar. Mas o irmão, como é que vai? Está tudo na santa paz? Tudo bem, querido. Graças a Deus. Tudo uma bênção, né? Sempre uma alegria a gente poder reunir aqui com os irmãos, né? E participar desse culto maravilhoso, anunciar a palavra de Deus. Então, é sempre muito bom. Isso é uma bênção mesmo. Então, vamos aguardar a irmã Madalena entrar, né? O tema de hoje também será muito importante. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Mas já temos alguns irmãos conectados? Sim, já temos alguns irmãos comentando aí. Ok. Enquanto a irmã Madalena entra, ela não conseguiu ainda, enquanto ela chegou a oportunidade aí dela entrar, o momento. Chegou a irmã Madalena, graça e paz, irmã, como é que estão as coisas? Amém, graça e paz, irmão. Tá difícil entrar aqui no computador, entrei no celular. Mas graças a Deus que estamos todos juntos agora. Graças a Deus. Amém. Nós temos aqui, durante a semana, as nossas reuniões, a programação do domingo à noite, que é o culto de oportunidades, começa às 19h30. Temos na quarta-feira também o culto de oração às 19h30. E a escola bíblica às 9h30, o culto divino às 11 horas. É esse que nós estamos, no momento, louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus. A programação é feita pela ICBU, Igreja Cristã Bíblica Unitariana, e todos são convidados a assistirem conosco, a participarem nesses horários aí apresentados. Aos domingos, às 19h30, e às quarta-feiras, às 19h30. A partir do próximo sábado, teremos culto presencial, devido a... Graças a Deus, aí estamos dando um jeito, mas o culto já será presencial na igreja em São Paulo, não é isso? Temos aqui o irmão Valdomiro, que é de Recife, a irmã Madalena, de São Paulo, e eu aqui de João Pessoa. Estamos juntos nessa live, honrando e glorificando o nome de Deus. Temos alguma mensagem aqui dos irmãos? Já entraram? Temos sim. Vamos aproveitar que o irmão Irã entrou na técnica, irmão Dutra, para pedir a ele para colocar. Temos aqui a irmã Eliana, né? Desejamos a todos um sábado abençoado. Amém, irmã Eliana? Que Deus te abençoe. Que o Eterno Pai abençoe e use o irmão Valdomiro na mensagem de hoje. Amém, como sempre tem feito. Irmão Nicotra, graça e paz a todos os irmãos. Que Deus inspire o irmão Valdomiro na transmissão da mensagem. Glórias a Deus. Temos também o irmão Valdir Pereira Rodrigues. Graça e paz a todos os irmãos e amigos. Que Deus inspire nosso irmão Valdomiro na mensagem de hoje. Que assim seja. Temos aí o Eupídio, irmão Eupídio, professor. Bom dia e bom sábado para todos os irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com todos para participar deste culto ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos e amigos, neste momento a nossa querida irmã Madalena fará a oração inicial. Irmã, é contigo a oração. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos agradecer a Deus por este sábado, um sábado frio, mas está sol. Agradecemos, Senhor, a Tua santa presença nas nossas vidas e pedimos também perdão pelas nossas falhas. Meu Pai amado, eu peço que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que nós possamos cada dia estar com o Senhor, agradecendo e sempre fazendo nossos pedidos em agradecimentos por estarmos vivos, alegres, contentes, porque estamos na Tua santa presença, sempre. Muito obrigada, Pai eterno. Abençoe o nosso irmão Valdomiro, que irá transmitir a Tua palavra,
Inspire ele, Pai. Use teu santo e bom espírito na vida dele e na vida de todos os nossos irmãos. Que nós possamos, Pai amado, estar sempre convictos que o Senhor é o nosso Deus eterno e que o Senhor nos inspire também a orar, a buscar todos os dias. Eu peço perdão, porque somos falhos, mas necessitamos da tua santa misericórdia. E é em nome do teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Louvado Amém. seja Deus. Amém. Amém. Minha irmã, nesse sábado frio aí, quem pode nos aquecer é Jesus, o sol da justiça. Verdade. Eu estava dando uma olhada essa semana, viu, irmão Valdomiro? E observando lá no meu Instagram, tantos seguidores. Fulano sempre resolve assim, eu vou seguir fulano. Tenho tantos seguidores, tantos me seguem. Mas será que nós já fizemos a escolha mais certa de seguir alguém? Vamos ver aí, né? Quem é que eu estou seguindo? Eu sigo tanta gente sem me convidar, mas tem alguém que me convida e eu ainda não estou seguindo? Irmão Valdomiro, contigo está a palavra. Amém, querido. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado também, irmã Madalena, pela presença, né? Por estar aí. Meus amados, nós hoje vamos tratar de um tema bastante interessante, porque como bem falou já o irmão Dutra, né? As pessoas costumam seguir outra nos mais diversos níveis. Tem o seguir nas redes sociais, né, que já virou um modismo, né? Então, existem várias redes sociais e várias pessoas seguindo, buscando informações, querendo saber como estão as pessoas, como vivem, o que elas fazem, né? A gente tem muito disso hoje em dia. Existem também aqueles que seguem os outros em questões ideológicas, né? Que também é uma pauta que hoje está muito em voga, né? É muito latente isso, né? Quer dizer, as divisões da sociedade, né? Os segmentos, os pensamentos estão bastante divididos e cada um, muitas vezes, segue uma linha doutrinária ou de raciocínio, uma linha social e tantas outras, né? Mas é curioso que na Bíblia temos uma proposta de se seguir a alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Não é? Ele veio decorrente da situação em que a humanidade se encontrava, decorrente dos efeitos do pecado no mundo, decorrente de um plano salvífico do nosso eterno Deus. Jesus Cristo veio e se apresentou aos homens. Isso há praticamente 2.000 anos atrás, né? E é interessante porque Jesus veio, um homem, apresentando a verdade de Deus. E aí nós temos uma questão bastante interessante que tem a ver com o contexto da época. A gente sabe pelas profecias bíblicas e viu pela história que Israel, durante muito tempo, foi dominada por seus inimigos e muito disso decorreu da própria transgressão que Israel havia feito contra Deus. Deus havia feito um pacto com Israel, fidelidade por bênção. E Israel rompeu esse pacto com Deus. E ao romper esse pacto, ele teve as consequências que Deus disse que teria se eles não cumprissem, né? Se eles não seguissem verdadeiramente a Deus. E a partir daí, Israel passou a ser dominada por muitas nações pagãs, assírios, babilônicos, romanos, né, gregos e, finalmente, romanos. Né? Os romanos dominaram Jerusalém, dominaram Israel, e Jesus Cristo nasceu nesse contexto de dominação. E muitas pessoas esperavam que viesse alguém da parte de Deus e libertasse Israel do jugo político, do jugo social sobre o qual eles estavam, né, naquele momento.
E quando Jesus nasce, muitos se esperançaram nele. Quando ele começou a pregar, muitos se esperançaram nele. Mas o grande ponto da história, o grande ponto da questão, é uma palavra que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então, apesar das pessoas esperarem que ali fosse restabelecido naquele momento o trono de Davi, não era esse o plano de Deus para a humanidade quando Cristo veio. Mas Jesus Cristo veio para anunciar a verdade de Deus, anunciar o amor de Deus ao mundo. E aí ele disse boas palavras, trouxe a palavra do Pai, porque ele mesmo disse: as palavras que eu as digo, não as digo de mim mesmo. Né? Então, aí já, nós que somos unitarianos, né, que cremos que somente o Pai é Deus, aí está um versículo bastante interessante, porque como é que Jesus seria o próprio Deus e não diria de si mesmo? Né? Mesmo que se postule que ele fosse Deus e homem, como alguém diria que não fala de si mesmo? Né? Como Deus diria que não fala de si, fala de outro? Não tem sentido, né? Mas nós vemos um episódio bastante interessante na Bíblia, onde nós vemos um convite explícito da parte de Jesus para que alguém o seguisse. E este versículo, essa passagem, nós encontramos em Mateus, no capítulo 19, e o versículo 21. Diz assim o texto sagrado: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue. É um versículo bem conhecido dentro do meio cristão, porque conta a chamada história do mancebo rico, ou do jovem rico. Né? Quando Jesus fala que as pessoas deviam seguir, cumprir os mandamentos, né? Ele vem e pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna. Jesus expõe para ele que ele deveria cumprir os mandamentos, ou seja, obedecer à palavra de Deus. E ele diz: mas isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí é quando Jesus entra com essa palavra: se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Nós vemos que, diante daquela tentativa de justificativa do jovem, Jesus toca no ponto que, se o desejo dele era conseguir a completa perfeição, ele teria que fazer algumas coisas. Depois de se desfazer de tudo aquilo que ele mais queria, mais almejava, mais desejava, mais prezava, ele deveria colocar de lado, fazer a caridade com aquilo, e depois está aí a palavra mais forte desse versículo: vem e segue. Então, meus queridos, nós temos um convite da parte de Deus, através de Jesus Cristo. Nós somos convidados a segui-lo. E seguir a Jesus é diferente de seguir alguém na rede social, hoje, né? Nós vemos as pessoas seguirem por curiosidade, para saber o que é que está acontecendo, qual é o movimento do momento, qual é a tendência, qual é a questão que está em pauta, né? As pessoas seguem neste sentido. E Jesus nos convida a segui-lo em um sentido profundo, em um sentido diferente. A palavra cristão significa seguidor de Cristo. Então, qualquer que se intitule cristão precisa seguir a Cristo. Então, o vem e segue-me não é apenas saber o que é que Jesus está fazendo, mas fazer o que Jesus faz. Né? Então, às vezes, as pessoas não fazem o que Jesus faz. Nós temos a necessidade de seguir a Jesus. Não é uma opção simples, não é apenas um querer. Eu preciso ter esse querer. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso deixar a palavra de Deus entrar na minha vida.
perceber o que ela representa e aceitar a Jesus. Porque nós temos, como disse Jesus, e a própria palavra de Deus em toda a Bíblia mostra isso, nós temos 2 caminhos, né? Então, nós precisamos escolher o caminho da vida para viver, e não o caminho que pode nos levar à morte. Então, é uma necessidade que nós temos de ouvir a palavra do Evangelho, ouvir a voz de Deus e servi-lo através de Jesus Cristo. É uma necessidade que nós temos. Mateus, no capítulo 4, e o versículo 16, nós vemos um texto que mostra a situação em que os homens estavam. Diz o versículo: o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam nas regiões e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, o homem, através do pecado, através do distanciamento das coisas de Deus, ela passou a viver em trevas. Não somente as nações gentílicas, o próprio Israel, quando desobedeceu a Deus, ficou nessa situação de trevas. Jesus Cristo veio como resplandecer da luz para todos nós. Então, nós vemos o próprio Filho de Deus sendo enviado à Terra com uma missão de apresentar o amor de Deus ao homem. Então, se eu estava em trevas, eu precisava da luz. Eu preciso da luz. Nós precisamos da luz. E você que nos escuta nesta manhã, atente para a voz de Deus. Procure sondar no seu coração, abri-lo, deixar o som da palavra de Deus entrar, o conteúdo, a espiritualidade da palavra de Deus, transformar o seu coração. Não seja uma pessoa resistente, uma pessoa que faz oposição ao Evangelho, ou que cria barreiras, né? Ou, como nós vamos ver mais à frente, colocar desculpas, né, para não servir a Deus. Nós devemos atender ao chamado. E quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele começou a convidar algumas pessoas para segui-lo. E muitos, de bom grado, de fato, começaram a seguir a Jesus, porque viam nele algo diferente. Você precisa olhar para Jesus e ver como ele é diferente. Como nele brilha a luz dos céus. E como essa luz pode iluminar a tua alma para a tua salvação. Então, em Mateus, no capítulo 9 e o versículo 9, nós vamos encontrar uma palavra de convite. E as pessoas que de bom grado ouviram a Jesus passaram a seguir. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Veja que Mateus, também conhecido como Levi, e recebedoria era o local onde se cobrava impostos, né? Ouviu o convite de Jesus, percebeu algo diferente nele e o seguiu. Então, é muito importante que os nossos olhos espirituais estejam abertos para que nós possamos ver quem é Jesus e não oferecermos resistência a esse convite maravilhoso de segui-lo. Seguir a Jesus é algo transformador na vida daquele que se propõe a isso. Quantas histórias maravilhosas nós não temos de pessoas que estavam completamente perdidas, completamente desorientadas, completamente atoladas em um charco espiritual de lodo, e que, ao ouvir a palavra de Deus e aceitar este convite maravilhoso de Jesus, transformaram-se totalmente. Passaram, então, a viver em novidade
de vida. Mas há também aqueles que rejeitam. Há aqueles que muitas vezes reconhecem a importância da palavra de Deus. Muitas vezes reconhecem quão maravilhoso é a palavra, quão maravilhosa é a palavra. Mas que mesmo assim, por alguma coisa na vida, por algum problema, por algum empecilho, ou mesmo às vezes ela própria coloca os empecilhos, porque não quer ter uma transformação plena, porque tem alguma coisa ao qual está apegada e não quer receber essa luz maravilhosa dos céus. Em Mateus, no capítulo 8, e o versículo 21, nós vamos encontrar, né, um trecho, 21 e 22, que diz assim: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus mortos. Veja como é interessante que, apesar de alguns estarem ali próximos a Jesus, já o seguindo, né, como discípulo, e a gente sabe que a palavra discípulo é aquele que se propõe a seguir, né, é diferente de aluno. O aluno se propõe a aprender. O discípulo não somente aprende, mas segue. E quando Jesus coloca uma posição mais forte de não somente aprender com ele, mas seguir a ele, aquele discípulo diz: mas deixa-me primeiro sepultar meu pai. E a palavra de Jesus, na sequência, parece uma palavra dura, né? Jesus dizer: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, soaria hoje talvez até desrespeitoso, não é verdade? No entanto, a intenção de Jesus não foi desrespeitar o pai daquele moço, né? Ou daquele discípulo, considerando que o discípulo tenha dito a verdade com relação ao falecimento do pai, né? Não foi intenção de Jesus ser desrespeitoso, mas mostrar para ele que o caminho da fé é mais importante do que qualquer coisa, né? E quando ele deixa os mortos sepultar os mortos, significa dizer, muitas vezes a gente está focado nas coisas em que não há vida espiritual, né? Então, o morto sepultando o morto, ou seja, aqueles que não têm preocupação com a vida espiritual, aqueles que não têm preocupação com a genuína fé, muitas vezes dão as costas para isso, para se preocupar com outras coisas. É nesse sentido que Jesus quis alertar aquele discípulo, né? Para que ele, de fato, não se preocupasse com as coisas materiais em si, mas servisse ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Nós vamos ver que seguir a Jesus, quando nós nos dispomos a isto, né, nós não vamos encontrar sempre um mar de rosas. Bom seria que todo aquele, né, que abraçasse a fé passasse a viver um mar de rosas. Mas se fosse dessa forma, quem de fato estaria seguindo a Jesus? E quem de fato estaria preferindo as benesses, vamos assim dizer, de uma vida em que tudo desse certo porque ele é cristão? Então, será que haveria uma fé realmente em Jesus, uma fé perfeita, uma fé em Deus através de Cristo? Será que as pessoas, de fato, estariam dispostas, se fossem provadas, a manter-se firme na fé? Então, o que nós podemos dizer pela vida prática é que seguir a Jesus, ser discípulo, aprender com Jesus, ser cristão, fazer o que Jesus fazia, muitas vezes implica também em termos as dificuldades que Jesus teve, os problemas que Jesus teve, as perseguições que Jesus sofreu. E a gente encontra um retrato disso em Atos, no capítulo 8.
e o versículo 1, que diz o seguinte: e também Saulo consentiu na morte deles, falando da morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Veja, meus queridos, que servir a Jesus é absolutamente maravilhoso. Servir a Jesus significa ter leveza de espírito, significa ter alívio de alma. Jesus, em determinado momento, até disse, né, que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, nós, quando nos entregamos a Deus através de Cristo, nós podemos ter uma vida na qual podemos ter um recurso, um socorro, alguém que vai nos dar forças no momento de grande tribulação, no momento de grande dificuldade. Tem pessoas no mundo que não têm a quem recorrer, seja material ou espiritualmente, e sofrem amargamente sozinhos. Sofrem sem conhecer o jugo suave, o fardo leve de Jesus Cristo. E que Ele quer que todos nós possamos ter. Isso não significa dizer que nós não vamos ter algumas dificuldades. Esse versículo que nós lemos, de Atos, retrata um pequeno trecho das perseguições que sofreram a igreja naquele princípio, que ao longo de toda a história, todos os cristãos, de alguma forma, sofrem. Né? Sejam dificuldades, até mesmo, muitas vezes, institucionais, ou seja, o próprio Estado perseguindo, como a gente vê nos países comunistas, nos países islâmicos também, ou, às vezes, aquela perseguição que é praticamente pessoal ali, alguém com alguém que no trabalho, ou um vizinho, ou uma pessoa, tenta oprimir. Mas em todas essas situações, nós precisamos estar cientes de que Deus nos dá o amparo. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo e Cristo em Deus. Então, não é fácil alcançar um cristão sem que haja a permissão de Deus. Né? Então, quando nós somos provados, muitas vezes, nós estamos sendo refinados para o aprimoramento da fé, o aprimoramento da perseverança, o aprimoramento da bondade, da longanimidade em nossas vidas. Né? Então, que Deus possa nos ajudar a passar esses momentos difíceis, lembrando sempre que nós estamos em Cristo e que Deus nos guarda em Cristo. Então, daí vem a necessidade de nós perseverarmos. E Romanos 8 e capítulo 35, né, mostra um trecho da palavra de Deus que, diante dessas dificuldades que muitas vezes surgem em nossas vidas, nós precisamos estar cientes dessa questão. Diz o verso: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada, ou o perigo? Paulo faz essa pergunta pelo grau de convicção que ele tinha acerca da sua fé. Paulo estava tão seguro daquela fortaleza espiritual na qual ele estava guardado, que ele pergunta: quem vai nos separar? E aí ele não coloca coisas leves. Ele não coloca uma dor de cabeça, um tropeço, uma topada, não. Ele fala de coisas que afligiriam qualquer pessoa dentro de si profundamente. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou a espada, ou seja, ou a morte, quem vai nos separar? Então, que nós, queridos, possamos ter esta convicção, como Paulo tinha, que eu possa me dispor a seguir a Cristo, depois de cientificado deste grande amor de Deus revelado nele, e que eu possa estar disposto
a passar pelo que for preciso, mas manter a minha fé intacta. Vai ser fácil? É fácil para alguém? Não. Nós estamos no Brasil, que é um país onde relativamente podemos dizer que é fácil um cristão viver. Mas existem países em que as perseguições chegam justamente ao nível da espada. Aqueles homens de Deus, ao longo da história, que ainda hoje assim acontece, passam por todas as etapas desses versos que Paulo apresentou. Mas estão dispostos pela convicção de fé, e isso é maravilhoso, porque não é algo, irmãos, que nós possamos mensurar. Como alguém se dispõe a passar por tantas angústias, tantas dores, e serem capazes de entregar as suas vidas, né, à morte por amor do Evangelho. E é uma coisa maravilhosa, porque é como o próprio Paulo muitas vezes dizia, né? E muitas vezes apresentava em suas epístolas. A convicção dele, que Deus deu em Cristo, permitia com que ele pudesse, apesar de todas as tribulações, ter uma convicção leve, uma convicção simples e uma certeza de fé. Então, isso é maravilhoso. É por isso que nós, enquanto discípulos, enquanto cristãos que seguimos a Cristo, e você também, que ainda não segue, é convidado a seguir, temos essa convicção e essa perseverança, né? Mas falar em recompensas, né, precisamos também. Porque tudo aquilo que Paulo disse, e que muitas vezes os cristãos passam ao longo da história, não é em vão. Além de podermos ter a leveza espiritual, apesar das circunstâncias que nos rodeiam, muitas vezes, como que colocando um peso em nossas costas, nós temos a recompensa prometida da parte de Deus. E essa recompensa é o que vai, vamos assim dizer, nos colocar um norte pela fé. Ou seja, servimos hoje a Cristo, podemos passar por tribulações, mas a nossa vida, não será o fim da nossa vida, o fim da nossa história, não será na tribulação, mas na recompensa que o Senhor quer nos dar. Em João, no capítulo 6, e o versículo 27, diz que tipo de coisas nós devemos fazer para que possamos ter uma recompensa como servos e seguidores de Jesus. Diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, apesar de nosso cotidiano, nós precisarmos trabalhar, e é muito interessante, irmãos e amigos, que vocês percebam a forma de falar de Jesus. Muitas vezes as pessoas procuram buscar contradições, buscar palavras que descontextualizem o que Jesus disse. E a Bíblia diz assim: trabalhai não pela comida que perece. Aí você vai me perguntar, será que Jesus não quer que eu trabalhe? Não é isso que ele está dizendo. É por isso que é muito importante o contexto. Né? O que Jesus está dizendo é que, apesar de você precisar se alimentar, esse não é o foco para o homem que precisa entregar a sua vida a Cristo, para o ser humano que precisa estar em contato com seu Criador. Nós somos criados por Deus, e por sermos criados por Deus, precisamos estar em contato com o Criador. Então, a preocupação do homem não deveria ser a matéria sempre, como hoje é, e o homem cada dia mais está materialista, cada dia mais envolvido nas coisas materiais, despreocupado com as coisas espirituais. E é por isso que nós, enquanto discípulos de Cristo, enquanto cristãos, convocamos a humanidade para dar atenção às coisas espirituais, para abrir os olhos espirituais, abrir os ouvidos espirituais, ver e ouvir as palavras de Cristo. Então,
O que nós precisamos trabalhar é aquilo que permanece para a vida eterna, a comida espiritual. Né? E, neste sentido, Jesus fornece a vida eterna para nós, porque ele foi selado por Deus. É interessante, né? Como a Bíblia trata e diferencia Jesus de Deus. O Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai. Quem é o Pai? Deus o selou. Então, se Deus selou a Cristo, logo Cristo não pode ser esse Deus. Porque Deus não tem necessidade de selar a si mesmo. Não é? E aí nós não estamos falando de pessoas, né? Porque o versículo fala, Deus o selou. E para encerrarmos, queridos, vamos ler Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e ele será seu Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. E que você que nos escuta nesta manhã, através da rede social, através do YouTube, através dos canais onde esse vídeo vai ser posto, que você possa refletir sobre isso. Hoje, talvez você procure a Deus com os olhos físicos e não consiga percebê-lo, não consiga encontrá-lo. Mas se você abrir com os olhos espirituais, olhar para o enviado de Deus, ouvir as palavras que ele disse, atender o convite que ele fez e segui-lo, nós vamos ter a oportunidade de, no futuro, ouvir uma grande voz no céu. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, Deus vai se fazer presente no meio dos homens. E o mesmo Deus estará com ele. Que coisa maravilhosa. O ser que é espírito, o ser que nenhum homem, na condição em que está, jamais viu nem pode ver. Esse Deus estará conosco e será o nosso Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos ouvir a voz de Jesus Cristo, que ele possa ser o nosso mestre e que nós possamos segui-lo para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe os irmãos e aos ouvintes, em nome de Jesus.